Você é mãe, trabalha e queria saber como ter mais disciplina na sua rotina? Então esse vídeo é para você. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em bem-estar digital. Aqui nesse programa, o Mães com Mais Tempo, eu vou ajudar você a se libertar da culpa de não ter tempo para dar conta de tudo. E nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês 3 coisas que eu aprendi para ter mais disciplina na minha rotina de mãe que trabalha. Então, vem comigo. Primeira coisa, gente, eu sempre me acostumei, né, a ser uma pessoa disciplinada. Sempre foi assim que as pessoas me viram também. E eu não percebia que essa minha disciplina, na verdade, beirava a rigidez. Então, tudo tinha que ser com a hora exata, do jeito certo, que no caso era o meu jeito de fazer as coisas, e com muita autocobrança. Eu só percebi que esse excesso de rigidez na organização da vida, dos meus horários, não me fazia bem emocionalmente quando eu comecei a fazer terapia. E foi na terapia que eu precisei aprender a lidar com o que estava por trás dessa rigidez, que era a minha necessidade de controle. Então eu queria o controle das coisas, das pessoas, da vida. Então essa previsibilidade, né, que a organização, que a disciplina nessa organização me dava, me gerava esse conforto, porque eu tinha essa ilusão de controle, na verdade. Só que com a ajuda da terapia e com muita leitura e com as minhas vivências, né, eu aprendi que o caminho ideal, na verdade, é o caminho do meio. É o que eu chamo do equilíbrio. Então, sem disciplina alguma, a sua vida pode virar um caos. Tá? E se você for para o outro extremo, que era o que eu vivia, do excesso de rigidez, né, do excesso de disciplina, você também acaba levando a tensões desnecessárias na sua vida de mãe. Então, eu queria agora que você me contasse aqui nos comentários, tá? Você se considera uma pessoa disciplinada ou indisciplinada? Conta aqui que eu tô aqui para te ajudar. E os benefícios? Quais são os benefícios de ser uma pessoa mais disciplinada? Que é o que você quer aprender aqui nesse vídeo. Bom, primeira coisa, você alcança mais metas na sua vida. Então, por exemplo, quando eu estava me preparando para fazer concursos, né, eu fiz o mestrado em administração, e quando eu terminei o meu mestrado, mais ou menos em março de 2007, eu estava ou 2008, perdão, eu estava naquela coisa de eu preciso passar no concurso, porque esse é o ano de ouro dos concursos. E eu comecei a me preparar para os concursos que viessem, que aparecessem na frente. E a disciplina me ajudou muito nesse sentido. Por quê? Porque eu tinha, primeiro, clareza que eu não queria ficar fazendo saídas extras no final de semana. Eu não queria fazer viagens longas. Eu fiquei dando poucas aulas, então eu fiquei em só uma faculdade e não mais 3. Eu precisei lidar com o fato de ter menos dinheiro, então precisei ter disciplina para gastar menos, tá? E uma rotina diária bem regular, com hora de acordar, de dormir, de comer, de fazer atividade física. Então, gente, quando a gente tem mais disciplina, é fato. As pessoas que são high achievers, as pessoas que alcançam patamares mais altos, principalmente na vida profissional, são pessoas que têm disciplina. Mesma coisa no esporte, tá? Então, existe uma correlação entre o nível de disciplina e a sua capacidade mais alta de atingir certas metas, tá? Qual é outro benefício de ter mais disciplina na sua vida? Você aprende a resistir ao impulso da preguiça. Sim, é um impulso natural, porque é muito mais cômodo a gente não fazer nada, tá? Ou fazer algo mais cômodo e mais confortável, seja com relação ao exercício, seja na vida profissional. Tá? Então, com disciplina você faz, mesmo com a preguiça. Tá? Outra coisa, diminui a procrastinação, que é hoje tão falada nas redes sociais. O que é? A procrastinação é você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Então você empurra com a barriga algo que é desconfortável para você. E isso é um processo natural do nosso cérebro, porque a gente preserva energia quando a gente se mantém na nossa zona de conforto. E quando você precisa sair da sua zona de conforto, você literalmente gasta energia do seu cérebro. Então, é muito mais fácil, mais natural, mais instintivo procrastinar e não enfrentar o que precisa ser feito com disciplina. Tá?
Outra coisa, a disciplina na rotina, no dia a dia, ajuda a regular o seu organismo. Então, você ter disciplina na hora de você dormir, né? Então você regula melhor o seu sono, a sua alimentação, a sua atividade física, que são as dicas que eu vou te dar com mais detalhes daqui a pouquinho, nesse vídeo ainda, de 3 passos de como você organizar essas 3 variáveis que eu falei para vocês agora: sono, alimentação e atividade física. Fica comigo que eu vou te contar como você fazer isso a partir de hoje na sua rotina também. Dá mais previsibilidade ao que vai acontecer quando você tem uma disciplina na organização do seu dia a dia. Então, eu, por exemplo, tenho uma organização dos meus horários de trabalho em blocos. Então, eu não fico pensando, gravo vídeo, não gravo vídeo, faço os meus roteiros ou não faço. Não, eu tenho um planejamento prévio semanal, que sempre eu vou revisando, mas eu sei que na segunda-feira eu vou fazer os meus roteiros, por exemplo, de rios. Terça eu sei que eu tenho que fazer meu roteiro e fazer minha live. Quarta eu tenho que gravar meu vídeo, e assim vai. Então, quando você tem uma estrutura, né, não uma estrutura que te aprisiona, mas uma estrutura que te dá previsibilidade, isso também te ajuda. Então, quando eu abro meu computador, por exemplo, de manhã, né, meu primeiro bloco de trabalho é de 5h40 da manhã às 6h40. Eu não fico pensando, checo o e-mail, checo minhas mensagens, escrevo. Não, eu já sei que aquele meu primeiro bloco é um bloco formado por minha leitura e reflexão bíblica, pego minha caderneta e anoto, a conciliação do meu aplicativo de finanças e depois o meu horário de estudo. Então, eu não fico divagando, pensando, procrastinando, porque eu já tenho aquela disciplina naquele meu horário, aquilo já entrou na minha rotina e eu não preciso nem sequer ficar exercitando, pensando se vou fazer, se não vou fazer. E agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários, para você, qual é o maior benefício de ter mais disciplina na sua rotina, tá bom? E agora a parte mais esperada desse vídeo. Como é que você pode fazer isso na sua vida também? Vamos às recomendações. Estratégia 1. Comece a ter disciplina no horário de dormir e acordar. Gente, por que é importante a gente ter disciplina nessas duas pontas da nossa rotina? Primeiro porque o sono é a base da nossa saúde, é um dos pilares básicos, tá? E o sono, ele regula o que a gente chama de ciclo circadiano, né, que é o ciclo, né, do nosso corpo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você já deve ter ouvido essa expressão. Então, o nosso corpo, ele naturalmente tem um ciclo. Então, essa coisa da gente dormir cada vez mais tarde, primeiro com a invenção da luz elétrica e depois com os nossos queridos celulares, né, e vai dormir de 10, 11, de 11, meia-noite, e você começa a se acostumar a achar normal dormir super tarde e acordar cada vez mais tarde, ou ainda não tem horário de dormir e acordar, isso desregula o seu corpo, né. Então, é fundamental, sim, você ter disciplina com essas duas coisas. E como é que você pode fazer na prática? Bom, como é que eu faço, Ju, para determinar se eu estou numa bagunça total, um caos total? Qual a hora que eu devo dormir? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Você vai definir a hora de você dormir pela hora que você deseja acordar. Para adultos, né, segundo os especialistas em sono, existe uma variação individual que vai aí entre 7 e 9 horas de necessidade de horas de sono diárias. Você vai precisar testar e perceber o que é que funciona para você. No meu caso, Juliana, eu preciso de pelo menos 8 horas. Se eu durmo 7, 7 e meia, eu funciono, mas eu não estou no meu melhor, né. Eu funciono meio nos trancos, eu tenho que tomar um café, eu tenho que fazer uma atividade física para me despertar, enfim. Para outras pessoas, esse ponto ideal são 9, tá. Então você precisa testar na sua vida e descobrir. Mas vamos dar aqui um exemplo de uma média, né, para adultos, tá, não adolescentes, adultos, crianças e adolescentes é uma outra faixa, né, mas vamos pensar no exemplo de 8 horas. Digamos que você queira acordar, como eu, às 5 da manhã, porque você está sem conseguir achar um tempo para você fazer atividade física ou para você estudar. E você quer ver se você consegue, começar essa rotina de ter 1 hora para você antes das crianças acordarem. E aí você quer acordar, digamos, às 5, tá. Nesse caso, se a gente pensar na média de 8 horas, você precisaria dormir às 21 horas, para você dormir 8 horas, tá. A partir desse desejo seu de dormir às 21 horas, vem uma outra questão, que é desligar o seu celular
30 minutos a 1 hora, no mínimo, antes de você dormir. Isso são recomendações, gente, que estão ficando cada vez mais consolidadas, principalmente por autores como Adam Alter, que é um psicólogo, professor da Universidade de Nova York, especialista em crescimento da tecnologia viciante, vinda do celular e dos aplicativos que são feitos para serem viciantes, tá? Então, eles não são feitos para te ajudar a dormir. Eles são feitos para manter você na plataforma o máximo de tempo possível, ser atraente, ser prazeroso, ser engraçado, ser uma distração que te traz dopamina, que está relacionada à sensação do prazer. Então, os aplicativos que estão no seu celular não são feitos para induzir o seu sono. Tá? Eles são feitos para que você passe mais tempo na plataforma, porque faz parte do modelo de negócio deles. Né? Bom, mas voltando. Ju, ok, mas eu tô tão acostumada de ficar rolando o feed na cama, o que é que eu faço para quebrar esse ciclo? Bom, aí a minha sugestão é você criar um ritual relaxante à noite. Alguns exemplos, né, dessas atividades, você vai adaptar à sua rotina, tá? Mas não precisa ser nada extraordinário nem caro, tá? Pensa em uma sequência que se repete de atividades que duram em torno de 30 minutos, para colocar nesse seu tempo que você vai desligar o celular. Então, digamos que você vai começar desligando 21h30, porque você acha que 1 hora antes é muito. E aí, nesse ritual, você pode incluir um banho relaxante. Um banho relaxante é um banho com um sabonete cheiroso que você goste. Você pode colocar uma música relaxante, uma playlist que você gosta. Eu uso o Google Nest, coloco dentro do meu banheiro e eu fico escutando músicas, playlist de músicas que eu gosto. Então, eu me desligo dos problemas de filho, de trabalho, de e-mails, de roupa, de tudo que eu tenho que fazer e aproveito aqueles 20 minutos de banho relaxante, que são só meus, né? Depois faço a massagem com hidratante. Hoje eu também incluí a rotina de skincare, né? Consegui ir para uma dermato maravilhosa aqui, então eu estou fazendo esse ritual de cuidar da minha pele. Depois ligo um difusor com um óleozinho essencial e fico fazendo minha leitura na cama até meu marido chegar e a gente ficar conversando, fazer a nossa leitura e a nossa oração conjugal, etc. Então, cada pessoa, né, ela tem uma dinâmica própria. Se você tem filhos menores, talvez você precise simplificar mais, diminuir mais, tomar esse banho mais cedo, né, enquanto seus filhos estão brincando entre eles, estão vendo um filminho, estão com o pai, estão brincando de alguma coisa na sala, estão lendo um livrinho. Então você precisa começar, à medida que seus filhos vão crescendo um pouquinho mais, permitir ter esse tempo desse banho relaxante. Isso é uma coisa simples e acessível à maioria de nós. E se você ainda não consegue fazer isso, comece a contar com a ajuda do seu esposo, para que você tenha pelo menos esses 30 minutos sagrados antes de você dormir. Você precisa e merece. Outra coisa que a gente precisa enquanto mãe, né? Mães que trabalham, principalmente, né? A gente que é mãe, você sabe disso, a gente nunca vai saber se a gente vai se acordar da noite ou não, né? Com filho com pesadelo, com filho vomitando, com filho com febre, com filho que não conseguiu dormir e assim vai. Tá? Então você não pode se dar o luxo de deixar o celular te distrair na hora que você deveria estar dormindo, porque sendo mãe, você já sabe que existem variáveis que não estão sob seu controle. Você não sabe se você vai ser acordada de madrugada, essa é a verdade. Tá? Então, se você já não tem controle sobre esses eventos que vão acontecer de madrugada, e ainda por cima ficar no celular até 11 horas da noite, querendo se acordar às 5, e, gente, a conta não fecha. Aí você nunca vai conseguir achar que a solução. Você não pode achar que a solução vai ser ter mais disciplina para acordar às 5. Ou ficar se torturando achando, meu Deus, eu sou indisciplinada, porque eu não consigo me acordar às 5. Mas você não está vendo que o problema não é a sua falta de disciplina nesse caso. É um hábito noturno de ficar pendurada no celular, rolando o feed na cama, vendo TV, vendo isso, vendo aquilo outro, e sem ter um ritual de dormir, sem ter disciplina da hora de dormir. Então, a disciplina na hora de acordar, gente, ela está diretamente relacionada com a sua disciplina na hora de dormir. Senão a conta não fecha. Você é humana. Você não vai ficar conseguindo dormir 5 horas, 6 horas a longo prazo. Né? A gente resiste isso durante um tempo, com os nossos filhos pequenininhos, quando a gente está amamentando, se você passa por esse processo, se você não tem uma rede de apoio, enfim. Então, você não pode deixar mais o celular ficar roubando o teu sono, tá bom?
Tome uma decisão clara. Se sono realmente é importante para você, desligue o seu celular 30 minutos a 1 hora antes de você dormir e coloca esse ritual de relaxamento para o seu cérebro entender. São sinais, são pistas que o seu corpo vai entendendo com o tempo que é hora de se preparar para dormir. Não de ficar alerta, entende? Checando mensagem, checando notificação, pensando no e-mail do trabalho que você deixou de mandar, nas coisas que você vai fazer amanhã, na lista de tarefas. Aí a sua mente fica parecendo uma rua indiana, né? Como a gente já viu alguns memes no Instagram. Então a gente não pode se deixar dominar por esse impulso de estar no celular até o último segundo do nosso dia. Isso não faz bem para o teu bem-estar e nem para o teu sono. Ju, beleza. E se eu fui acordada de madrugada? Eu fico irada, pensando já, não vou conseguir me acordar às 5 da manhã fazer minha ginástica de novo, porque meus filhos me acordaram. Primeira coisa, respire, não pire. Resolva o que tem de ser resolvido. Se foi filho acordando doente, se foi filho com pesadelo, sem culpa e sem reclamação, mas com aceitação. E volte para dormir. Ponto. Gente, quando eu mudei isso na minha vida, eu parei de ter insônia. Por quê? Primeiro, 5 horas é a hora mais cedo que eu consigo dormir. Me acordar, melhor dizendo. Então, eu não fico mais pensando, meu Deus, eu preciso mais 1 hora no meu dia para fazer o que precisa ser feito no meu trabalho, não sei o que, eu tenho tal curso para terminar, eu tenho tal curso para resolver do lançamento do meu curso, que não sei o que, não sei o que. Eu parei de ficar me torturando. Não, qual é a hora mais cedo viável para eu me acordar hoje com as minhas filhas com 8 e 11 anos? 5. Eu consigo dormir às 9, considerando todo o meu ritual de hora de jantar, atividades físicas delas, etc, etc. 9 é uma hora viável para me deitar. Então, se eu acordo de madrugada, eu não fico me culpando, eu não fico reclamando. Eu simplesmente resolvo o que eu tenho que resolver, me deito, respiro novamente. Obrigada, Senhor, apesar dela ter acordado doente, amanhã vai estar melhor, tá tudo bem, ninguém tá no hospital, ninguém teve uma emergência médica. Mas isso vai passar, isso é temporário. E aí eu começo a trazer todas as coisas que eu aprendi no meu curso de instrutora de Mindfulness. É temporário. Isso não vai durar para sempre. Isso é uma doença que vai ficar aqui 2, 3 dias e depois ela vai ficar bem. Ou se foi um pesadelo, foi só uma noite, amanhã eu vou conseguir descansar 15 minutinhos depois do almoço, vou me recuperar e amanhã eu vou dormir melhor. Então, quando você trabalha o conceito que a gente chama de aceitação, ou seja, aceitar as coisas da vida que você não tem controle sobre, com autocompaixão, com calma, com tranquilidade, faz com que você não fique brigando contra os imprevistos que acontecem na nossa vida de mãe. Então, isso vai te trazer muito mais tranquilidade para lidar com essas situações, tá bom? Outra coisa que você precisa entender, não vai ser nunca o melhor sono da vida depois de ser mãe. Ponto. Foque naquilo que você tem controle. Então, repito, você não tem controle do seu filho acordar de madrugada, mas você tem sim controle da hora que você desliga o seu querido celular. Eu sei disso porque eu desligo 19h30. E eu, depois que eu desligo, não importa se eu estou checando mensagem no WhatsApp, no Instagram, eu termino o que eu tenho que terminar, 7h32, se eu estiver terminando de mandar mensagem, desligo, deixo lá embaixo carregando e vou fazer o meu ritual. Ontem, por exemplo, eu desliguei mais cedo, fiquei pegando os meus livros e fazendo as dedicatórias, os presentes que eu queria mandar, fui fazer outra coisa. Porque eu tive uma folguinha de 7h10, mais ou menos, até 7h30. Coloquei um fonezinho, coloquei uma música de piano instrumental. Deu 7h30, eu desliguei o meu celular, desliguei a música, botei o livrinho de lado, amanhã de manhã eu continuo. Então eu não abro, eu não negocio comigo mesma, eu não fico checando e-mail de trabalho, notificação, e-mail, adiantando tarefa, dobrando roupa, fazendo coisa de cozinha, nada, absolutamente nada, porque eu, Juliana, entendi que a minha hora de dormir é sagrada, tá? Hora de acordar. Mesmo com sono, levante. O que é que vai acontecer se você aplicar a primeira dica que eu te falei da hora de dormir? Eventualmente seus filhos vão acordar, ok? Mas não vai ser, talvez, todas as noites, se você tiver uma realidade de filhos mais velhos de 5 anos. Se você tiver filhos com menos de 3 anos, depende. E se você quiser mais dicas sobre isso, coloca, Ju, gostei das dicas, mas a minha realidade ainda não me permite. Por quê? Eu me acordo 3 vezes à noite porque os meus filhos ainda são pequenos. Faz um vídeo para mim sobre isso. E aí eu faço um vídeo para você. Eu já fiz uma mentoria há pouco tempo com uma aluna que mora aqui no Canadá, que ela está justamente nesse desafio, porque o caçula dela ainda acorda 2, 3 vezes à noite. Então, se no seu caso você
visualizou nesse vídeo que você não consegue ainda aplicar essa regra, você precisa resolver o outro problema, que é ensinar os seus filhos a dormir a noite toda, para que você volte a dormir a noite toda, coloca aqui nos comentários, por favor, porque eu tô aqui para te ajudar e eu faço um novo vídeo sobre isso, tá? Mas considerando que você tem filhos mais velhos, 8 anos, 7, 10 anos, que já dormem a noite toda e eventualmente por motivo de saúde é um pesadelo que acorda. Se você acordar com um pouco de sono, mesmo assim, levante-se, tá? Vença a preguiça. Nesse caso, a disciplina vai te ajudar. Pare de usar o celular como despertador e substitua por um despertador analógico, tipo esse aqui, ó. Ou por um Google Nest ou Alexa, tá? Se você não sabe do que se trata isso, quais são as funcionalidades, pesquisa no Google, pede um vídeo para mim aqui embaixo que eu faço para vocês. Mas o Google Nest, Alexa, eles são um aparelho de comando de voz, né? Aqui no Canadá, quem mora no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, é muito acessível. No Brasil, eu sei que ele é um pouquinho mais caro, mas também não é nada do outro mundo. E ele serve para que você coloque uma playlist para você tomar o banho. Ele serve para você colocar um alarme recorrente, que é uma coisa maravilhosa, porque antigamente eu fazia assim, eu quero dormir 8 horas. Então, todo dia eu queria colocar um horário diferente para eu me acordar, conforme a hora que eu estava dormindo. Só que depois de ler um livro sobre sono, que é considerado chamado Dr. Sono aqui nos Estados Unidos, quando ele escreveu o livro, ele diz, a melhor coisa que você pode fazer para regularizar o seu horário de dormir é você ter regularidade no horário de acordar. E aí eu disse, bom, então vou parar dessa negociação comigo mesma. Nada de 5h15, 5h45, 5h30, não. 5 horas. E aí eu programo alarme recorrente, então de segunda a sexta. O que acontece com isso? Eu paro de negociar comigo mesma, entende? Eu não fico pensando se eu vou acordar às 5 ou não. Tá lá o alarme de 5 horas, eu vou, vai tocar, vai acordar. Salvo se eu estiver doente, salvo se eu acordei e passei 2 horas com a filha de madrugada doente, passando mal, e eu perdi 2 horas de sono. Aí são situações extraordinárias, certo, gente? Mas nas situações ordinárias do dia a dia, você precisa ter essa disciplina. Quando você coloca um Alexa ou um Google Nest para te acordar e substitui o uso do celular como despertador, gente, você corta. Além de você ter esses benefícios que eu falei para vocês agora, tem um alarme recorrente, poder acordar com música, poder usar esse Google ou Alexa no banho também para ouvir música, você esquece um tal de botão, que eu sei que muitas de vocês são viciadas, que é o tal do botão soneca. Você não fica mais rolando o feed ou checando mensagens na cama antes de dormir ou acordar, que são 2 outros péssimos hábitos que te atrapalham tanto a hora de dormir quanto a hora de acordar. Por quê? Porque o seu celular não precisa mais estar na sua cabeceira. Isso é o que o professor Adam Alter fala sobre a pista aclaradora de parar, que é você ter o alarme, né? Da hora de você desligar, junto com o que ele chama de engenharia do ambiente. Então, engenharia do ambiente é tudo aquilo que é um gatilho visual para você ele estimula o seu cérebro a consumir aquilo que é viciante. Então, por exemplo, digamos que você quer começar uma dieta. Se você quer começar a dieta, não compre chocolate e coloque na sua sala ou numa bomboniere. Por quê? Porque todas as vezes que visualmente você vê a presença daquele chocolate, você tem um estímulo de dizer, ai, que delícia. Ai, acho que vou comer só um. Se você não compra, não tem em casa, não fica olhando para ele e coloca no armário, você diminui um pouco mais, porque você não está tendo o estímulo visual de olhar aquele chocolate. Se você ainda acrescenta uma dificuldade a mais, que é não comprar, não ter em casa, e você precisa trocar de roupa, se deslocar, pegar um carro, ou caminhar até um lugar onde você vai comprar o chocolate, você criou outras camadas, outras barreiras, mais dificuldade de acessar aquilo que pode ser uma tentação para você. Então, esse mesmo princípio de dificuldade de acesso, dificuldade de ter isso no ambiente, os psicólogos chamam de engenharia do ambiente. Então, todo comportamento compulsivo, ele começa com um gatilho que é acionado por algum estímulo que você teve. Então, no caso do celular, tirar o celular do ambiente onde você quer que ele não te atrapalhe, ou ele não seja um estímulo para você entrar naquela compulsão de ficar rolando feed, você vai se ajudar a não cair na tentação.
Então, o ideal, gente, é que a gente tenha o hábito de desligar o nosso celular e colocar fora do quarto, bota para carregar no banheiro, bota para carregar na cozinha, no móvel na sala. Quanto mais distante ele estiver, melhor. Eu tenho uma sacolinha que eu posso mostrar depois para vocês, que é uma sacolinha que você coloca o celular e põe na porta do escritório ou na porta do quarto. É uma outra forma também, tá? Então, são estratégias simples, gente. Você não vai morrer de pobre se você comprar um alarme desse assim, ó. Tá, coloca a hora, coloca o despertador, assim, ó, liga, desliga, on, off, tá? Simplesinho, baratinho, você já pode comprar essa semana, tá bom? Ao invés de ficar olhando o feed assim que você acorda, o que é que você pode fazer? Juro do céu, o que é que eu faço? Vai ficar um vazio imenso no quarto, me acordar, não ter o celular para olhar, meus dedos vão ficar coçando, o que é que eu faço? Esse momento inicial, use para alongar o seu corpo, fazer um breve alongamento, espreguiçar. Se você tem um animal em casa, você sabe disso. Todo animal, quando está cochilando, está parado muito tempo, ele acorda, a primeira coisa que ele faz é alongar os músculos. Tá? Então a gente precisa reaprender com a natureza. Tá? Você pode ainda utilizar esse momento inicial para orações. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Uma oração simples que você pode fazer, ao invés de ficar, ai meu Deus, que saco, eu tenho que me levantar. Ainda tá. Se eu fosse reclamar disso, minha gente, 5 horas da manhã aqui no inverno é escuro, parece de madrugada. Eu não fico me lamentando, reclamando que está escuro. Eu fico agradecendo a Deus pela minha vida. Tá? Existem ainda algumas orações, dependendo da sua religião. Por exemplo, minha mãe usava muito uma que diz assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a divina graça do Espírito Santo. É o que eu chamo de uma ejaculatória. Então você fica repetindo essas frases, né, que algumas pessoas utilizam como mantras, por exemplo. Então serve qualquer pensamento que seja positivo, que seja uma breve oração, né? Deus ajuda quem cedo madruga. É um ditado popular, mas que também serve. Nossa, eu tô me acordando de manhã super cedo, mas eu tô me acordando para estudar. Porque eu quero retomar minha carreira, porque eu quero crescer, porque eu quero fazer aquele curso que eu quero estudar, porque eu quero fazer minha atividade física. Então Deus ajuda quem cedo madruga. Vai, deixa a preguiça de lado e levanta. Ou o sucesso nunca acontece por acaso. É uma outra frase também que me ajuda às vezes quando eu estou com preguiça, eu sei que tem que levantar para trabalhar. Então, gente, a gente tem que utilizar essas estratégias para que, ao invés de a gente estimular pensamentos que nos levem à preguiça, a gente entenda que se eu tiver disciplina, eu vou ter um ganho, eu vou ter um benefício. E se eu começo meu dia com esses pensamentos de gratidão ou de automotivação, isso ajuda a nossa mente a se programar e a ver aquilo como positivo. Né? A disciplina não é uma escravidão, que é a terceira dica. Agora, se você está gostando das dicas, até aqui eu dei a dica 1 e 2, e não quer perder novos vídeos, você assina o canal e ative as notificações, tá bom? Estratégia 2. Coloque na sua agenda com disciplina as atividades que regulam a sua saúde e o seu bem-estar. Gente, vamos falar uma real. Estresse todos nós temos. E se você é mãe, nem se fala. Se você é uma mãe que trabalha, mais ainda, né? Então a gente tem os desafios emocionais de lidar com o amadurecimento, a criação dos nossos filhos, de disciplinar, com amor, com aconchego, de lidar com as nossas emoções, para ajudar os nossos filhos a regular as emoções deles. Então a gente tem esses desafios emocionais, a gente tem a sobrecarga de atividades de casa e do trabalho, muitas vezes sem a ajuda do que a gente gostaria. A gente tem as atividades e demandas do nosso próprio trabalho. Então, são dezenas de coisas que a gente tem que lidar, dezenas de pratinhos que a gente está equilibrando, tentando não quebrar nenhum. Então, nós temos, de sobra, motivos para estarmos estressadas. Mas é justamente por isso que a disciplina na atividade que te restaura a saúde e bem-estar precisam ser prioridade. Precisam, gente. Você precisa entender, ter tempo para uma atividade física, para uma terapia, ou para qualquer outra atividade que restaure a tua saúde e bem-estar, não é um luxo, mãe. É uma necessidade. Se você se desequilibrar emocionalmente, aí sim as pessoas vão começar a dar falta de você. Se você tiver um burnout, se você tiver uma depressão, se você tiver uma crise de ansiedade, todo mundo vai achar importante pagar o psicólogo e o psiquiatra, não vai? Todo mundo vai se virar para fazer comida, todo mundo vai se virar para organizar a lancheira, para organizar a rotina, para levar o menino para atividade física, para médico, para dentista, tudo. O mundo vai girar se você ficar doente. Mas você não deve buscar cuidar da sua saúde só na doença. Você pode
cuidar e deve cuidar da sua saúde preventivamente, tá? Então, não deixe para fazer coisas que são importantes para a sua saúde quando sobrar tempo. Isso precisa estar na sua agenda e o resto você vai encaixando. Isso é essencial. E qual a primeira coisa mais é, acessível, mais simples e que você pode fazer de graça hoje para restaurar a sua saúde? Atividade física. Gente, eu fiquei boquiaberta com a informação que a minha terapeuta, que também é professora universitária, falou do resultado de uma pesquisa que saiu e foi amplamente divulgada na comunidade, que foi a correlação entre a prática regular de 30 minutos de atividade física aeróbica, ou seja, caminhada, bike, né, e coisas desse tipo. Elas funcionam, esses 30 minutos funcionam de forma similar a um ansiolítico. Ou seja, atividade física é cientificamente comprovada como um redutor natural, gratuito de ansiedade. Gratuito, Ju? Sim. Gratuito, porque se você tiver um tênis, minha filha, você bota esse tênis e vai caminhar na sua esquina hoje. Você não precisa de academia, você não precisa de personal, você não precisa de roupas especiais, você precisa só de um tênis e vontade de vencer a preguiça e tirar a bunda do sofá e fazer isso. Se você entender que a sua atividade física é um remédio preventivo e redutor da sua ansiedade, você vai começar a caminhar hoje e você vai sentir os resultados e vai ter vontade de fazer novamente. Gente, eu tenho uma frase que eu queria compartilhar com vocês, que é muito simples. Em inglês, ela se chama Movement Medicine. É um jargão que um dos jargões que minha professora de bike, a Robin, ela usa muito. Movement Medicine, que significa o que em português? Movimento é remédio. Então, eu também sinto preguiça alguns dias, principalmente quando minhas filhas estão doentes. Mas eu penso, quando a preguiça está começando a bater, movement is medicine. Movimento é remédio. Respira, Juliana. Movimento é remédio. Depois do exercício, eu sei que eu vou me sentir melhor. E aí eu enfrento cólica, eu enfrento dor de cabeça, eu enfrento a noite mal dormida e vou e faço minha atividade física. Que no meu caso, hoje, por exemplo, foi 20 minutos de caminhada com o cachorro. Não foi a minha bike, meu exercício de força. Por quê? Porque eu precisei levar minha filha hoje na escola para um trial, para uma seleção do time de vôlei da escola, e ela precisava estar na escola de 7h05. Tive que voltar, fazer o café da outra, levar a outra. E aí eu disse, bom, não dá para fazer a bike, o braço e esse, porque só tenho tempo tal a tal para trabalhar, preparar almoço. É a nossa vida de mãe que trabalha, a gente tem que lidar com vários pratinhos. Quer que eu escolhi atividade física hoje? A caminhada com ele. Depois do almoço, faço outra caminhada. E assim, ao longo do meu dia, eu faço meus 50 minutos. Então, gente, a gente precisa entender. Atividade física é remédio, tá? Hora da alimentação. Aproveite esse momento para desconectar sua mente de problemas e nada de ficar adiantando mensagens, e-mails enquanto você come. Isso é um erro. Isso detona o seu bem-estar digital. Então, você precisa, ao invés disso, praticar um comer consciente. Sentir a comida, comer com presença, se possível, em boa companhia. Agora, se você come sozinha e o silêncio for muito incômodo para você, porque você se acostumou a comer vendo vídeos, uma coisa que você pode fazer para fazer essa transição é escutar uma música enquanto você come, tá? Mas não fica assistindo vídeos. Terceira coisa que eu sempre sugiro para os meus alunos, minhas alunas, hora da terapia. Gente, terapia para mim deveria ser um direito universal, tá? Psicoterapia, gente, não é só para quando você está à beira de um burnout, que é um esgotamento, ou porque você teve uma crise de ansiedade, ou porque você já está em depressão. O ideal era a gente tratar a psicoterapia como uma prevenção, né, para ajudar você a lidar com o estresse, com a ansiedade da sua vida de mãe, de profissional, tá? Isso é a melhor coisa que você pode fazer por você, tá? E isso foi o que me salvou de entrar numa depressão ano passado. Todos os meus compromissos, gente, hoje, pessoais e profissionais, são colocados para antes ou depois da terapia. Aí entra a disciplina. Eu não faço porque tem tempo sobrando. Eu não faço porque tem dinheiro sobrando. Eu faço porque aquilo é importante para mim, tá? Por falar em dinheiro, se eu não tenho dinheiro, Ju, para fazer terapia, o que é que eu faço? Gente,
há casos e casos, tá? Mas eu queria só que você refletisse o seguinte: quanto você hoje gasta com salão, com unhas e cabelo? Ou com blusinhas? Ou com sapatilhas? Ou ainda, pega a tua conta do celular e vê, soma, quanto é que você gasta entre parcelas do seu aparelho e mensalidades do seu plano de uso do celular, todo santo mês. Olha, soma essas coisas que eu te falei agora e pensa. Será que você precisa de todas essas blusinhas e sapatilhas mesmo? Né? Ou será que é melhor gastar menos com essas coisas supérfluas e ter mais dinheiro para fazer uma terapia e cuidar da sua saúde mental? Pare, reflita e pense. Realmente eu não tenho dinheiro ou realmente eu não estou dando prioridade às coisas certas, tá? Agora eu quero saber, você, mãe, está curiosa para saber a terceira e última dica do vídeo? Se sim, escreve sim aqui nos comentários. Estratégia 3. Entenda a disciplina não como uma prisão, mas como um caminho para a liberdade. Gente, disciplina é algo aparentemente restritivo, certo? Eu queria estar no sofá, mas eu vou enfrentar a preguiça e ir para a bike ou caminhar. Eu queria não fazer tal trabalho, mas eu sei que é necessário, então eu preciso de disciplina para fazer. Né? Então, é a impressão que a gente tem, que a disciplina está me aprisionando, está querendo que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. Só que a disciplina não precisa ser encarada como uma prisão. Tá? Como é que hoje eu vejo a disciplina? Como uma escolha. Se você pensar, a disciplina significa que eu, fulana, escolhi fazer isso porque eu sou a dona do meu tempo. Você vai ter uma visão muito diferente. Então, eu, Juliana, escolhi me acordar cedo porque eu quero voltar a estudar meu curso de marketing digital, porque eu quero ter um ano de 2024 diferente, porque eu mereço colher os frutos do meu trabalho. E esse fruto vai ser plantado com a disciplina de todos os dias eu me acordar às 5 e trabalhar no que eu quero. Então, gente, quando você encara a disciplina como uma estratégia, um caminho, né, para eu ser dona do meu tempo, muda completamente o significado. Segundo, quando você entende o porquê da disciplina, no dormir, no acordar, na atividade física, em qualquer desafio da maternidade ou do educar, que você entender que isso vai te trazer benefícios reais a longo prazo, você vence o desconforto a curto prazo. Por exemplo, por que a gente tem a disciplina de acordar e de amamentar nosso filho durante a madrugada, durante anos, a depender do caso? É porque você vê o benefício a longo prazo para a saúde do seu filho, porque seria muito mais cômodo você dar uma mamadeira e você dormir, não é? Alguém dá para você, você tem um babá que fizesse isso para você, seu marido faz isso para você. Então, quando você opta por se sacrificar, entre aspas, para ter disciplina de se acordar de madrugada durante 1, 2 ou 3 anos, que foi o que aconteceu comigo, você está fazendo isso porque você sabe e tem consciência do benefício a longo prazo. Não é porque é confortável. Tá? Então, a disciplina de dizer não para os filhos, por exemplo. Por que você diz não para os filhos? É confortável? Lidar com a birra, lidar com mamãe eu detesto você, lidar com qualquer cara feia de filho? Não é fácil, é desconfortável. Mas por que você fala não para os seus filhos? Porque você entende que aquilo vai dar um benefício a longo prazo. Então, a mesma coisa com a atividade física. Para mim, quando eu já tinha toda essa consciência, mas quando eu ouvi um podcast, gente, com uma atividade física, ela pode ser trabalhada com uma prevenção de doença. Eu ouvi um podcast com a professora Maiara, perfil maravilhoso a propósito. Ela trabalha com atividade física para mulheres em tratamento de câncer. E uma das coisas que a Maiara falou no podcast foi assim: a atividade física avisa ao tumor, você não é bem-vindo aqui. E ela vai explicar no podcast, nos conteúdos mais densos dela, qual é o mecanismo que está por trás disso, né? Os hormônios que são liberados, etc. Mas o fato é que naquele momento que eu vi aquela verdade da professora Maiara, eu entendi. Gente, olha o poder da atividade física. Prevenção até de uma pessoa em situação de tratamento de câncer. Que coisa incrível! Então, na hora que eu estou com preguiça de fazer atividade física, eu faço. Por quê? Porque eu tomei consciência, eu entendi o porquê e a importância daquilo. Então, a preguiça não me vence.
A disciplina vence, entende? E agora, se você gostou do vídeo, compartilhe com suas amigas que precisam de mais disciplina na rotina delas também. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.